com a qual estarei de acordo fundamentalmente no que diz respeito às áreas ou os modos como a educação, nomeadamente o ensino superior, contribui para a transformação da sociedade. Quanto à segunda parte, certamente não será exigível que eu esteja de acordo, nem o Dr. Correia e Silva está particularmente expectante relativamente a isso, e quanto às conclusões também estou inteiramente de acordo. Ou apostamos na ciência ou não vale a pena. Não vale a pena estarmos a falar dessa nova terra, dessas novas relações, dessa nova sociedade. Portanto, muito obrigado por este pano de fundo que estendeu. Onde eu vou tentar situar a minha intervenção. Caro Suzano, informalmente, eu já contava com esse controle implacável e trouxe umas notas para me facilitar a gestão do tempo. E as notas são as prévias, a discussão do tema ensino superior, contributo da diáspora científica, que é o corpo daquilo que nos trouxe aqui. Tirarei algumas conclusões e depois iniciamos aquela parte mais importante, que será o debate. Nas notas prévias, a primeira coisa que me apetece dizer é que o Suzano retirou uma lição interessantíssima e ainda bem que a partilhou aqui conosco. Isto é, quando hesitou relativamente ao convite aos dois, como é que iríamos reagir, teve em conta o lado, de certo modo, negativo da nossa cultura, um lado, talvez um dos defeitos da nossa democracia na idade que tem, que é de ou tem razão total ou tens tu. Já foi dito aqui, foi lembrado aqui, que a nossa aproximação à verdade é sempre relativa e, se não for humilde, está perdido desde o princípio. Por conseguinte, quando nós afirmamos, eu defendo que devemos ter a coragem de afirmar, mas a coragem de afirmar não deve nunca significar arrogância ou a ideia de que temos toda a verdade. Mas é bom poder-se afirmar para que o outro saiba, não é? Portanto, foi uma lição, ainda bem que partilhou connosco e fico satisfeito. Também uma palavra quanto à tertúlia crioula. Eu creio que a ausência de tertúlia crioula em Cabo Verde, nomeadamente nas cidades, é um déficit importante. Porque nós estamos habituados a um debate que nem merece propriamente a designação de debate, que são conversas estéreis, normalmente de oposição, com cartas marcadas, etc. Ao passo que por aqui viemos, vamos ver o que é que acontece na segunda parte. Mas lançamo-nos, de facto, convencidos de que haverá um debate sem cartas marcadas, sem preconceitos, sem nada. Portanto, parabéns à tertúlia crioula, que temos acompanhado com grande interesse, e que se tem afirmado a olhos vistos, portanto, essa quinta rubrica que foi hoje anunciada de fazer tertúlia crioula noutras cidades, sobre outros temas, nomeadamente, eu acho que é uma boa coisa. Aliás, em Portugal, e não só em Portugal, tertúlia crioula tem antecedentes, relativamente, tertúlia crioula, porque portuguesa, francesa, espanhola, etc., claro, mas tem antecedentes, o Centro de Estudos Africanos, do tempo de Amílcar Cabral e vários outros, a Casa dos Estudantes do Império, Nos Vida na Holanda, e podíamos continuar por aí fora a tentar identificar aquilo que terá tido, na essência, uma marca, digamos, de tertúlia, no sentido de reuniões mais ou menos regulares, reuniões amigáveis, para discutir temas de interesse comum. Portanto, tem antecedentes e certamente tem os desafios que foram mencionados. Nós desejamos muitas felicidades na realização desse objetivo, no combate, digamos, às dificuldades.
Portanto, o que tenho que fazer é cumprimentar a organização, mas também esta audiência variada e interessada, e esperamos não decepcionar. A livraria, obviamente, este é um espaço inspirador e que estimula a cultura, a comunicação, o diálogo, como mencionou aqui o Manuel, que fez a apresentação que fez há bocado, e eu expresso o desejo de que possamos manter este espírito tertuliano e tiremos o maior proveito possível deste encontro. Quanto ao ensino superior em Cabo Verde e o contributo da diáspora científica, eu diria fundamentalmente, só para iniciar a conversa, portanto acrescentar aquilo que já foi dito para podermos iniciar depois o debate, eu diria o seguinte: diz-me como evoluem a economia e a sociedade e eu dir-te-ei que sistema educativo temos. É claro que podem dizer o inverso também é verdadeiro. A partir do sistema educativo que tivermos, poderemos imaginar ou concluir sobre o sistema económico e social. Também é verdade. Mas nós não vamos para esta via da discussão de qual foi primeiro, se a galinha ou o ovo. Nós vamos dizer é que, ok, observemos a sociedade cabo-verdiana e vejamos que tipo de educação temos e o que é que podemos fazer para a melhorar. Ora bem, temos em termos económicos e sociais, eu vou utilizar aqui um apoio que é o professor João Estevão, para muito sucintamente dizer qual é a situação. Ele diz o seguinte, mais ou menos, não é? Não são palavras, não é uma citação propriamente dita. A economia realizou progressos significativos, mantendo um crescimento anual não inferior a 5,5%, superior, por conseguinte, à taxa de crescimento da população, o que permitiu, por conseguinte, aumentar a riqueza nacional, hoje multiplicada praticamente por 10 em relação ao ponto de partida em 1975. Todavia, Cabo Verde, diz João Estevão, ainda não conseguiu colocar o investimento no centro do sistema económico como motor do crescimento e do desenvolvimento. Cabo Verde ainda não conseguiu realizar as reformas estruturais, já aqui mencionadas, bastantes para reduzir drasticamente esses constrangimentos tradicionais. Persistem importantes bolsas de pobreza, forte desequilíbrio na distribuição da riqueza nacional e altas taxas de desemprego, apesar dos constatáveis progressos sociais e culturais registados. Vejam-se, por exemplo, os indicadores sobre a aproximação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e outros indicadores. A estes constrangimentos eu acrescentaria, portanto, àqueles mencionados por Estevão, eu acrescentaria um terceiro objetivo político por conseguir ainda. A democracia cabo-verdiana, no meu entender, ainda privilegia a oposição. Nós fazemos questão de marcar a oposição. E a luta, obviamente, a luta pelo poder, isto está na natureza da política, em vez de dar prioridade aos entendimentos, aos consensos e aos pactos que o crescimento económico e o desenvolvimento exigem nas condições concretas de Cabo Verde. Isto é, penso que não devíamos ter tanto acanhamento, tanta vergonha em entendermos-nos sobre os essenciais e depois desentendermos-nos sobre o resto. Para debater validamente o nosso sistema educativo, vejamos em traços breves a diferença de funções da educação segundo as ideologias e as políticas predominantes. Porque a educação não é neutra, como estaremos provavelmente de acordo.
A função da educação no Império Colonial Português não era uma questão apenas de Cabo Verde. Tomemos o Império Colonial Português com, seguramente, talvez o historiador Correia Silva esteja de acordo, estamos a falar praticamente do período de 1415 a 1975, grosso modo. Essa educação é instrumental. A educação no Império Colonial Português, como em qualquer Império Colonial, é instrumental. Isto é, o objetivo é dominar e cristianizar, mesmo que chamemos a isto, ao resultado disso, civilizar. Vejam-se, por exemplo, os símbolos, a espada e a cruz, e depois o discurso próprio do sistema colonial. Ora, neste sistema, temos que reconhecer que no sistema colonial é necessariamente, a distribuição do poder é necessariamente desequilibrada. E os povos estão, de certo modo, hierarquizados. Isto é, a metrópole é o centro do sistema e o resto é paisagem ou periferia. Que se chamem colónias, que se chamem províncias ultramarinas, que se chame o ultramar português, mas sabemos que, no fundo, pergunto-se a Boaventura Sousa Santos, ou, antes dele, a Joaquim Silva Cunha, qual era a missão da educação no Império Colonial Português. Ora, a consequência principal dessa situação, dessa definição ou função da educação, é um sistema educativo público, no caso de Cabo Verde, limitado a algumas escolas primárias, já foi dito, portanto passo muito rapidamente por isso, 2 escolas de ensino básico complementar, 2 escolas de formação de professores primários, 1 escola técnica do nível secundário e 2 liceus. No setor social privado, teremos, e vale a pena não esquecer, algumas escolas religiosas e os famosos explicadores, que tiveram um papel importantíssimo na educação em Cabo Verde. Do outro lado, isto é, na perspectiva da educação como fator libertador, nós encontraremos uma função diferente, que em poucas palavras pode significar fator de transformação do colonizado, que se chame assimilado ou não, mas é o principal instrumento, a educação é o principal instrumento de transformação do assimilado ou do colonizado, pura e simplesmente, em cidadão. Cidadão igual aos outros, cidadão com iguais direitos e deveres. Ora, as consequências quantitativas, as principais consequências quantitativas da educação enquanto fator de libertação são: a gente conseguiu uma taxa, e são dados objetivos, uma taxa de alfabetização dos adultos em Cabo Verde à volta de 85%. É uma façanha. Nós partimos de cerca de 40%. Estamos em 85%. Ensino básico, cerca de 96% das crianças em idade de frequentar o ensino básico estão na escola. No ensino secundário, temos, em termos quantitativos, houve um aumento exponencial. Hoje, cerca de 57% dos jovens em idade de frequentar o ensino secundário estão a fazê-lo. No ensino superior, eu tenho dúvidas sobre a qualidade deste número, mas é verdade que hoje temos para cima de 10% da população em idade de frequentar o ensino superior normal, digamos assim, em idades normais, temos um número acima, uma percentagem acima de 10%, o que significa uma mudança extraordinária. Ora, em termos quantitativos, tem-se falado com mais frequência de 9 instituições de ensino superior em Cabo Verde atualmente. Uma pública, a UniCV, e 8 privadas, com um total de
eu tinha 11 mil, o Sr. Ministro mencionou 12 mil, eu creio que terá números mais atualizados, portanto, digamos 12 mil estudantes, mas ninguém sabe, digo eu, ou pode informar sobre a qualidade, que em geral é determinada por múltiplos fatores interligados, dos quais revisitamos 10 muito rapidamente. Com as reservas de que não se atinge a qualidade com uma varinha mágica, não é? É preciso lutar por ela e lutar consistentemente. Ora, mas em Cabo Verde nós vamos continuar a ter, e a administração tem neste momento um problema sério, que é da regulação dos fluxos dos candidatos ao ensino superior. É um direito para todos, há o princípio da equidade, mas como levar o ensino superior? Como levar o ensino superior a todos os sítios onde as pessoas estão e pessoas que têm direito ao ensino superior. Aí temos de poder dizer não alguma vez. É uma palavra que se utiliza muito pouco, dizer não. Depois tem-se utilizado uns subterfúgios, como do tipo dizer, bem, não chegamos lá, mas temos a universidade em rede. Ainda há bocadinho alguém estava-me a dizer que agora há uma crise de vela na praia. Bom, tem havido um consumo de velas, um consumo extraordinário, como consequência dos apagões frequentes no sistema de fornecimento de abastecimento da eletricidade. Portanto, há uma procura que acabou por dar cabo da oferta. Ora, tentemos ver o que é que seria a universidade em rede numa situação dessas. O que eu quero chamar a atenção, pedir a vossa atenção, é para a articulação que tem de haver entre vários fatores para que os resultados se consigam. Mas um segundo problema é recrutamento e formação de professores. Tivemos algumas indicações, eu estou muito satisfeito com aquilo que se tem procurado fazer nestes últimos tempos. É claro que temos de ter cuidado, e falo um bocadinho de experiência própria. Conversa de ministro é para a gente tomar com cautela. É para a gente tomar com cautela. Porque está vinculado a um programa, a um compromisso e a uma determinada retórica. Portanto, nós temos, mas de qualquer maneira ele mencionou alguns atos concretos de qualificação de professores, qualificação e recrutamento. Mas há que criar capacidade científica, não se pode fazer investigação sem recursos básicos, sem equipamentos, sem instalações, sem pessoal qualificado. Portanto, temos esta capacidade científica que não corresponde ao discurso sobre esta matéria. A validação internacional. Todo aquele que faz um curso superior em Cabo Verde quer que o curso seja válido, mesmo que fique a trabalhar em Cabo Verde, e desejamos que o maior número possível fique em Cabo Verde, mas também não faz mal que encontrem bons empregos e que disputem no mercado internacional o seu lugar. Ora, portanto, o problema da validação é fundamental. O financiamento do ensino superior em Cabo Verde, financiar tudo e mais alguma coisa em Cabo Verde é sempre problemático. O ensino superior é particularmente caro, embora as propinas sejam elevadas neste momento, mas as propinas cobrem apenas uma parte. Estou convencido de que estará abaixo dos 50% do custo real do diploma. A questão da definição dos domínios e áreas científicas, já tivemos aqui uma informação sobre isso. Os currículos e os manuais não é uma tarefa fácil rever, adaptar currículos ao nível superior, sobretudo quando temos uma capacidade instalada que é muito, muito fraca nesta matéria. Não se pode pensar em formação superior de verdade, sem biblioteca, sem acesso ao livro, sem acesso às revistas, sem acesso à informação. É claro que muita coisa se vai resolvendo através das TIC quando temos energia e temos acesso. E finalmente, para só mencionar
esses 10 elementos que interligados determinam a qualidade, nós temos a questão da equidade. A questão da equidade é particularmente complicada num país arquipelágico que, além de ser arquipelágico, tem uma população muito dispersa dentro de cada ilha. E, portanto, isso coloca-nos problemas particularmente difíceis. De qualquer modo, vejam que em 2010, se o meu número está correto, mais de 1000 jovens saíram de Cabo Verde para fazer os seus estudos no exterior. Às vezes, considera-se que sair para o exterior para estudar é um mal menor. Mas eu considero que é absolutamente indispensável que continuemos a formar no exterior, a formar o melhor possível para favorecer essa... Quanto ao contributo da diáspora, tem 1 minuto, não é? Tem 1 minuto e meio. 2 minutos. Já com os 3 incluídos? Já com os 3. Aqui não há combino, como dizem lá em Cabo Verde. Bom, a diáspora tem estado sempre presente na formulação e na pressão para que haja ensino superior em Cabo Verde. Concretamente, é conhecido, muita gente aqui, inclusive aqui presente nesta sala, sabe que a diáspora teve um papel importante na decisão de se criar a Universidade de Cabo Verde, no sentido também de criar as condições básicas para que o trabalho começasse. Quer a representante da diáspora científica aqui em Portugal, quer em França, quer nos Estados Unidos da América e noutros países, agiram para que isso acontecesse. Depois, ultimamente, para além de se ter realizado em 2009 o primeiro encontro sobre a investigação e o desenvolvimento em Cabo Verde, houve um conjunto de propostas, nomeadamente a criação de um ministério ocupando-se da ciência e da tecnologia, nomeadamente a criação de um conselho do conhecimento, que tem este nome ou um nome diferente, nomeadamente a criação de um think tank, de um grupo, uma rede para estudar as políticas públicas, nomeadamente sobre a educação e a ciência, e ultimamente tem-se estado a trabalhar, alguns cabo-verdianos, outra vez na diáspora e nas ilhas, têm estado a trabalhar num projeto de criação da Academia de Ciências e Humanidades de Cabo Verde. Portanto, são apenas alguns exemplos da presença da diáspora nesta matéria. De qualquer maneira, o diálogo entre quem está fora e quem está dentro, ou entre quem está dentro e quem está fora, é um diálogo difícil. Cada um de nós pensa a partir das condições em que vive e tem dificuldade, muitas vezes, em estabelecer um código comum com os outros, e isso tem dificuldade. Mas eu penso e pergunto se não estaremos nas vésperas de um salto qualitativo em matéria de ensino superior e ciência em Cabo Verde. E depois pedirei, isto é uma discussão de todos com todos, pedirei ao Sr. Ministro para nos dizer, se por acaso já souber, se as prioridades do seu Ministério, o seu novel Ministério, permitem esta esperança de concretizarmos um salto qualitativo em matéria de ensino superior e ciência nos próximos tempos. Muito obrigado.